Olá, você está no Universo da História. Bem-vindo! Se é a primeira vez que está aqui conosco, dê uma olhada nos nossos vídeos e se inscreva, por favor. Tenho certeza que você vai gostar dos temas que discutimos aqui. E, por favor, não esqueça, dê o seu like. Contamos com o seu like. Dê seu like. Nos deixe também alguma mensagem, alguma informação de alguns temas que você gostaria. Por favor, entre em contato com a gente. Aliás, já falando em entrar em contato, vou lhe fazer o convite que sempre faço. Venha conhecer o nosso curso de História na Universidade Tuiuti do Paraná. Venha! Você que gosta de História, você que gosta de escrever, falei no outro vídeo, dê uma olhadinha, falei na nossa oficina de História e Literatura, inclusive já esteve aqui comigo, dê uma procurada nos nossos vídeos, um dos escritores que participam das nossas oficinas, o Eduardo, que já escreveu 2 livros muito legais. Dê uma olhadinha nos nossos vídeos, por favor, dê uma olhadinha. Tenho certeza que você vai achar interessante. Veja, e aí te convido, venha para cá, venha conhecer o nosso curso. Vai estar na descrição o meu telefone, o telefone da coordenadora do curso, a professora Viviane. Telefone para nós. Entre em contato com a gente, marque uma visita ao curso para assistir algumas aulas, para ver o que você acha do nosso curso de História, de como levamos esse curso. Tenho certeza que você vai gostar do clima que temos aqui, do aconchego que temos entre alunos e professores. É uma coisa bem legal, tenho certeza que você vai gostar. Bom, mas agora vamos conversar sobre um tema interessante, né? Estamos aí num Brasil meio complicado, meio tumultuado, né? Meio incerto em certas coisas, em certos aspectos, digamos assim. E um ponto importante é conhecermos um pouquinho das constituições brasileiras. E de quantas constituições tivemos? Temos falado aí na Constituição de 1988, a nossa última Constituição, né? Mas seria legal a gente saber quantas constituições nós tivemos até agora e alguns aspectos, digamos assim, significativos. É legal, por exemplo, para você que está se preparando para o vestibular, para a prova do Enem, é um dado legal para você. Então venha cá conosco. Vamos colocar assim, a primeira Constituição que nós tivemos foi a Constituição de 1824, que foi outorgada, foi determinada por Dom Pedro I. Ele nos torna independentes em 1822 e ele outorga esta Constituição. Uma Constituição que vai colocar ainda como religião oficial do Brasil a Igreja Católica e que vai ter 4 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Mas também um 4º poder, que é o chamado poder moderador, através do qual Dom Pedro mandava, digamos assim, nos outros poderes. Essa foi a nossa primeira Constituição, uma Constituição um pouco nos moldes ainda da Constituição norte-americana, bastante baseada, com alguns aspectos do liberalismo, né? E também com um voto ainda censitário, isto é, para você poder votar ainda nessa primeira Constituição, você tem que ter um determinado valor em dinheiro, que te torne possível isto, ou também um determinado valor em bens econômicos para poder votar. É importante que você saiba também o seguinte: com Dom Pedro II, nós tivemos um momento parlamentarista no Brasil, né? O chamado parlamentarismo às avessas. Você sabe do que eu estou falando, né? Que nós tivemos durante o período. Por que parlamentarismo às avessas? Porque Dom Pedro II, mesmo num regime parlamentar em que aquele que é o rei, ele não manda, no caso do Brasil ele mandava, porque ele ainda tinha o poder moderador criado pelo pai dele. E aí ele mandava, por isso chamado de um parlamentarismo às avessas, certo? Esse parlamentarismo que nós tivemos no Brasil, ele ainda foi com a mesma Constituição, a Constituição de 1824. Apenas se fez uma emenda na Constituição e se seguiu adiante. Bem, depois da Constituição de 1824, nós tivemos a Constituição de 1891, nossa primeira Constituição republicana, que tornou o Brasil um país laico.
isto é, não religioso. Passávamos a não ter nenhuma religião oficial. Somos um Estado laico, isto é, não religioso. E também, agora, qualquer religião pode ser praticada no Brasil ou nenhuma. A partir daí também se tornou necessário os registros civis. E ora, por quê? Pelo óbvio, pense. Antes, os registros da igreja me serviam de nascimento, de casamento, de morte, de óbito, me serviam, porque todas as pessoas tinham que se registrar lá, tanto quanto nasciam, quanto casavam ou morriam, né? Agora não, eu tenho pessoas que não frequentam mais a Igreja Católica, que não querem frequentar outras religiões, ou nenhuma, são ateus. Então, o próprio Estado tem que ter o seu registro civil. A partir desse momento, passamos a ter efetivamente os cartórios com os registros civis de casamento, de nascimento, de óbito e tudo mais, certo? Bem, nessa Constituição também o homem poderá votar, todo homem pode votar acima dos 21 anos de idade. Isto é, eu falei homens, as mulheres ainda não votam. E homens que não sejam maltrapilhos, né? Homens que não sejam analfabetos, ou melhor dizendo, não podem votar mendigos, não podem votar analfabetos e também não podem votar soldados. E, é claro, as mulheres nem estão cogitadas dentro desse momento. E essa será a nossa primeira Constituição Republicana, de 1891. Depois, passaremos à Constituição de 1934, a Constituição que legalizou Getúlio Vargas no poder. Getúlio deu um golpe em 1930, a chamada Revolução de 30, e tomou o poder, né, retirando as oligarquias da política do café com leite, que você já estudou. Mas Getúlio tinha que ser consolidado no poder, tinha que ser legitimado no poder. Isso só aconteceu em 1934, com a nova Constituição. Uma Constituição que, pela primeira vez, né, vai trazer a participação da classe média, vai trazer a participação dos trabalhadores na elaboração dessa Constituição. Vai ser a primeira Constituição brasileira que não vai ser feita apenas pelas elites, como foi o caso da Constituição de 1824 e como foi o caso da Constituição de 1891. A Constituição, então, de 1934. Uma Constituição, portanto, muito mais preocupada com as questões sociais do Brasil. Desta Constituição, passamos à Constituição de 1937, que é justamente a Constituição que vai legalizar Getúlio Vargas agora como ditador. Getúlio Vargas se coloca como ditador, né? Ele, em 37, ele cria a ditadura do Estado Novo. E agora é preciso legitimar o novo regime. E aí nós temos a Constituição de 1987, a chamada Constituição Polaca, porque ela vai se basear muito nas constituições dos regimes totalitários europeus. Getúlio ficará de 37 a 45 como ditador. Ele sai da posição de ditador em 35, ele renuncia, né? 45, de novo, desculpe, não 35, 45. Ele sai da posição de ditador e renuncia. E em 46, nós teremos uma nova Constituição. Uma Constituição agora democrática, não mais uma Constituição que legaliza a ditadura de Getúlio, mas agora precisamos de uma nova Constituição. E essa Constituição fica pronta em 46, para o período que eu gosto de chamar de período democrático, onde teremos eleições diretas para presidente com voto secreto. Lembre-se, a primeira Constituição, a de 1891, ela concedia o voto, mas o voto em aberto. Na Constituição de 46, nós teremos o voto direto para presidente e, né, com voto secreto. Aliás, importante comentar uma coisinha. Já em 34, a mulher já obteve seu voto.
A mulher já passa a votar, ela já começa a votar em 32, mas isso é colocado na legislação da Constituição de 34, certo? Mas ela já começa em 32 a votar. Getúlio, no período Getúlio, já vai ser concedido o voto à mulher. Aliás, o Brasil é um dos primeiros países a conceder o voto à mulher. Teremos antes França, Estados Unidos e tal, e o Brasil é um dos primeiros países. Bem, depois da Constituição de 46, nós teremos a Constituição de 1967. A Constituição, um novo regime aí. Em 64, nós tivemos o golpe civil-militar, né? E com o início da ditadura militar. O golpe civil-militar, porque era um golpe que não foi apenas colocado pelos militares, mas também por parte da população que apoiou esse golpe, nós vamos ter o início da ditadura militar. E então era preciso agora legalizar esse novo regime. E aí nós vamos ter a ditadura de 1967. E, por fim, chegaremos à Constituição de 1988, a Constituição que é a nossa Constituição até hoje, né? E por que se tornou necessária mais uma Constituição? Óbvio, a ditadura militar terminou em 1985 e nós tínhamos uma Constituição da ditadura, a Constituição de 67. Era importante agora uma nova Constituição para um novo regime, um novo momento democrático do Brasil, e aí a Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, porque ela se volta muito a garantir direitos, né? Depois de um período fechado de opressão, de ditadura, de eliminação de direitos, né, de perseguições, era necessário agora uma Constituição que garantisse direitos. O trauma da Constituição trazia a necessidade de uma Constituição que fosse extremamente voltada à garantia de direitos. E é efetivamente o que a nossa Constituição atual garante, assegura direitos, até colocando como primeiro e principal direito o direito à educação. Espero que tenha sido legal para você essa caminhada pelas nossas constituições brasileiras, né? Para você que está se preparando para o vestibular, para você que está se preparando para o Enem, ou você que gosta de conhecimentos. Isso é muito importante, a gente ter uma noção clara, né, das constituições que tivemos e por que fomos mudando tanto de constituições ao longo do caminho da nossa história, né? E agora ainda temos alguns aí falando na possibilidade de, vamos, quem sabe, fazer uma nova Constituição. Não, não precisa nova, não. Só coloca essa em prática, só coloca essa para valer em prática, né? Ela dá certo para valer, ela é uma excelente Constituição, muito bem alicerçada, ela é muito boa, é só ser colocada em prática. Bom, espero que tenha servido para você, espero que você tenha gostado. Até uma próxima vez e não esqueça, hein? Até o agora também é história. Tchau, tchau!